Olá, bem-vindo mais uma vez para o canal Domos da Baixada. Eu sou o Dr. Max Ferreira. E eu sou o Giovanni Vargas. E se você está planejando uma viagem e quer explorar maravilhas do Brasil, a Júnior Viagens e Turismo é a escolha certa. Eles oferecem uma gama completa de pacotes turísticos, levando você para os destinos mais encantadores e surpreendentes do Brasil, desde belezas naturais a cidades históricas. A Júnior Viagens e Turismos cuida de cada detalhe para que sua viagem seja inesquecível. Entre em contato com eles e descubra como transformar a sua próxima viagem em uma experiência única. Júnior Viagem e Turismo, sua próxima aventura começa aqui. A gente vai falar sobre esses patrocinadores que a gente conseguiu aqui agora, né? Uma coisa incrível. Esse é um progresso e a gente é muito grato pelos nossos patrocinadores, né? Eu vou falar aqui sobre a Sakuras e Nankin, né? É uma agência de design e marketing focada em transformar ideias e experiências visuais impactantes, com uma equipe criativa, um design inovador e soluções de marketing para ajudar a marcar o destaque, se destacar no mercado. Entre em contato pelo WhatsApp no link da descrição desse vídeo. Assim como Sakuras e Nankin, o Júnior Viagem e Turismo, também teremos os contatos deles na descrição desse vídeo. Bem, hoje a nossa conversa seria com o professor Sidney de Oliveira Inácio, que é professor de História, para conversar sobre a história de Nilópolis, mas ele teve alguns problemas familiares e não pôde comparecer. Então, hoje seremos apenas eu e Giovanni falando sobre diversos assuntos relacionados ao Domos da Baixada e também sobre nós mesmos. Eu quero começar aqui com o Max a conversa, porque sobre o nome do significado domo, Max. O Domus, ela é uma palavra em latim, né, que significa lar ou casa. E acaba que o nome Domos da Baixada significa lar da Baixada, ou casa da Baixada. E por que o idioma latim? Porque Baixada Fluminense, né? A palavra Fluminense também deriva de uma outra palavra que é em latim. Então, aproveitando isso, foi criado o nome do nosso podcast, Domos da Baixada. E em que momento que surgiu essa ideia, esse nome, essa ideia de poder criar um podcast com esse nome focado para a Baixada? Hein? Então, a ideia original não era um podcast, e sim algo mais voltado para a televisão. Isso ano passado, em 2023, eu estava estudando maneiras de fazer esse projeto acontecer, mas observando a demanda do público, a interação do público, das pessoas com a internet, achei mais interessante começar a iniciar esse projeto através de podcast, trazendo pessoas que entendem sobre a história da Baixada para falar sobre a Baixada para as pessoas da Baixada Fluminense. Claro, não só para as pessoas daqui, mas também para todas que têm curiosidade sobre a nossa região. Eu tinha falado no nosso story que a Baixada Fluminense é constituída de 13 municípios, né? Eu não lembro o nome de todo, né? Mas a gente tem que lembrar, gravar, tem que ter de regra igual todos os estados brasileiros, né? Não, a gente pode tentar aqui. Né? Nós temos lá Duque de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita, Queimados, Japeri, Itaguaí, São João de Meriti, Seropédica, Paracambi, Apimirim, Magé, Guapimirim, Magé, Nilópolis. Falou Belfor Roxo? Belfor Roxo, sim, Nova Iguaçu. Eu não estava contando, então não sei se foram todos. Eu acho que a gente chegou lá. Então, a Baixada da região fluminense é constituída desses 13 municípios. Então, são municípios riquíssimos em informação, também riquíssimo de pessoas com grande talento, né? Essa é a fundação. O ponto do Domos é mostrar pessoas da própria Baixada que contribuem para o crescimento da Baixada. Exatamente. E a nossa tendência aqui do Domos é poder trazer essas pessoas para que você possa conhecer o trabalho dela, porque às vezes essas pessoas fazem
coisas que a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia. Mas, igual o professor falou que tinha uma empresa em Belford Roxo, que é uma das melhores do mundo. Lembra da empresa de arqueologia? Uma das melhores do mundo. Pô, em Belford Roxo tem uma empresa dessa maravilhosa, tão boa, e pouca gente da própria Baixada não conhece, e ele faz serviço para fora. É um instituto de pesquisa histórico. É um instituto. Então, às vezes, a gente não conhece muito sobre a nossa própria região. Por quê? Porque a gente só foca só na capital ou nas outras regiões, mas aqui mesmo parece que, às vezes, a gente se despreza um pouco. Né? Na verdade, exatamente. Para as pessoas da Baixada Fluminense se tornarem conhecidas, parece que elas têm de ir para a capital. E não vejo uma necessidade disso. Sendo que, se a gente juntar, poxa vida, são 13 cidades, e 13 cidades fortes, né? Não são cidades pequenas de interior, né? de 1.000 habitantes. Sim. Não é isso. Né? Só Duque de Caxias já tem por volta de 1 milhão. 1 milhão. Deixa eu ver a quantidade de habitantes que tem cada cidade aqui, deixa eu ver. Então, aqui na Baixada Fluminense nós temos tanto pessoas relacionadas à arte, como pessoas relacionadas à ciência. Então, a ideia também é ter um local que agrupa todas essas pessoas de destaque e apresentem para vocês o trabalho que elas fazem e também a sua trajetória até o momento que ela chegou. Um ponto interessante disso é que acabamos descobrindo coisa que a gente nem imaginava, né? A gente não quer dar spoiler dos próximos convidados, né? É verdade. Porque... Eu achei aqui, deixa eu falar, esse dado aqui que eu tenho da população do estado fluminense, eu não vou falar de todas as cidades não, porque não convém, mas para falar a verdade, do estado fluminense são 92 municípios, né? Totalizando 160 milhões de habitantes no estado. Eu sei que aqui em Caxias são 1 milhão de habitantes, porque o dado de 2022 do IBGE, a fonte, Nova Iguaçu são 785 mil habitantes, Belford Roxo 485 mil habitantes, São João de Meriti 440 mil habitantes, Magé 228 mil habitantes. E você contabilizando só o que tem na Baixada Fluminense ali, o que já deu, Mesquita 166 mil habitantes, Nilópolis 146 mil habitantes, Queimado 140 mil habitantes. Se você contabilizar todas essa população, a gente dá quase que em torno de 7 milhões. Não, desculpa, eu estou fazendo um cálculo errado. Pô. Dá em torno de uns 3 a 4 milhões de pessoas de população. Então, quer dizer, a gente é uma renda muito grande na Baixada Fluminense, mas só que a gente é muito... muito... O que a gente fala? A gente mesmo despreza as pessoas da nossa região, não valorizando a nossa cidade, né? Tem outros países, né, como os Estados Unidos, eles focam mais na cidade onde está, né? E conforme vai, vamos para a capital, não, vamos focar aqui na nossa cidade, né? Eu queria que a nossa cidade, nossa região pudesse ser assim, sabe? O investimento, o recurso ficar aqui na nossa cidade, a gente não precisa ir para outra, a gente tem tantas outras áreas de turismo, igual a gente tem ali o Xerém, tem a reserva do Tinguá, né? Mas a reserva do Tinguá não pode entrar, né? É privada, né? É privada não, não, é uma reserva florestal administrada pelo Estado. Mas é restrita. Acredito que pode ter formas de fazer visita assim. Não, eu fiquei sabendo que eu li um documentário um tempo atrás, você sabe, e lá provavelmente só pode entrar quem estuda biologia, alguma coisa assim, da reserva, alguma coisa que tem a ver com a fauna e a flora. Entendi. Entendeu? Mas lá é lindíssimo, né? Qual é o nome da mata? Da Mata Atlântica, né? E ali ainda eu não lembro da porcentagem que é preservado da Mata Atlântica ali ainda. Mas é lindíssimo. Eu acho que poderia trazer um recurso maior se pudesse explorar, sabe? Não de um jeito predatório, mas sim de um jeito consciente, claro. Né? Preservando a fauna, a flora, e poderia aumentar o ganho para cuidar mais da própria mata, né? Com esse investimento, né? Pelo menos eu penso assim.
Quer falar alguma coisa? Não, eu tô lembrando aqui que eu tenho uma profissão também. O Max falou, vou perguntar sobre você. Eu falei, não, pô, minha profissão é que às vezes eu desprezo um pouco. Desprezo não elevo muito a minha profissão, por mais que a minha esposa, né? Te amo, esposa. Você é da gastronomia, cara. Eu tenho um dom muito bom e tal, né? E a minha filha fica às vezes me explorando pra querer comer pão de queijo. Pai, quero pão de queijo. Eu, tá, vou fazer. Aí eu perco um tempinho fazendo, né? E parece que sempre tem aquela versão, né? Cortando já o que o Max estava falando e entrando no meu assunto. Depois a gente vai voltar pro Max. Só pra ele dar um descanso. Pode beber água, Max. E aí, essa área da onde eu trabalho, o Max, na gastronomia, Já que você entrou nesse assunto, você já disse que você é cozinheiro, né? Sim. Você é da gastronomia. Isso aí já então, tem... como que tu entrou nessa área? Como você descobriu que você tem talento para isso? Cara, eu pra falar a verdade, eu descobri que eu não tinha talento pra gastronomia. Ué. Eu fui tentar fazer um macarrão. Eu tava com fome, eu tava na casa de uma amiga da minha mãe, né? E essa amiga da minha mãe falou assim, fica aqui que eu vou ali. E ela demorou um tempão. Ela saiu de manhã cedo e tal. Eu com fome, fiquei lá sentado. Falei, pô, vou fazer um macarrão aqui. Aí eu vi, mas eu não tinha pegado o jeito da coisa. Eu peguei, joguei o macarrão na água. Eu falei, e agora? O que faz? Tem que jogar o tempero agora? Eu falei... Aí eu cocei a cabeça, eu falei, eu vou jogar. Eu peguei uma cebola e tal e virou macarrão ensopado. Por favor. Aí virou macarrão ensopado. Eu falei, pô, esse macarrão ficou horrível. Pensando assim. Aí eu falei, eu tenho que aprender a cozinhar, não é possível. Pra fazer um macarrão, não sei fazer um macarrão, eu pensei. Surgiu essa ideia. Aí, ao decorrer do tempo, eu sempre pensei, eu não sei cozinhar. E aí, depois que eu saí do ensino médio, né? Eu continuei trabalhando lá no centro do Rio, fazia entrega de quentinha, né? Lá num restaurante pequenininho, né? Que era até minha mãe chegou a trabalhar para essa família, né? Ela auxiliava lá essa família. E aí eu fui trabalhar, e depois quando eu fiz 18 anos e saí do ensino médio, e aí eu fui chamado para ajudar, né? Auxiliar. Eu falei, pô, um ótimo emprego para fazer entrega e tal. Era um salário mínimo da época, eu não lembro, 2008, deveria ser R$800, não lembro. Para uma pessoa solteira tava ótimo. E aí eu comecei a me envolver lá na cozinha e tal, eu ficava descascando alho, mas primeiro a gente era castigado, ficava descascando um tempão batata. Aí quem descascava a batata falava que era o escritório. Vocês vão pro escritório ali, sentam que vocês vão lá descascar a batata. Eu pensava, pô, isso aqui é horrível, mano. Descascava. E ficava um tempão descascando batata. Um tempão, falava, meu Deus, era uma faca. Aí eu chegava, eles vinham com a faca, toma a tua caneta e vai pro escritório. Que isso? E ficava lá um tempão descascando batata. E era 3 sacos de batata de 50 quilos. Saco. E tu tinha um horário, porque daqui a pouco tinha que ir pra rua pra fazer a entrega. Aí eu ficava assim, eu não quero esse setor não, cara. Mas aí eu conheci um chefe chamado, a gente chamava ele de Baiano, né? Era Naldo o nome dele, é Baiano. Mas o cara cozinhava muitíssimo. Eu falei, pô, o cara tem um sabor, um tempero, cara, ótimo. E sempre, parece que a gente tinha uma cultura que, quem cozinha é mulher, homem não pode entrar nessa área, homem é outra área, não, mas depois que, ao decorrer do tempo, pô, o cara cozinha muito. E hoje em dia, pra falar a verdade, a maioria dos restaurantes, quem tá lá como cozinheiro, geralmente sempre é o homem, né? Geralmente, aqui na Baixada, sempre é pensão, aí nessa pensão tem uma cozinheira, sempre assim, né? Geralmente é sempre assim, mas lá no Rio, na capital, geralmente a maioria dos restaurantes, quem tá lá, a maioria, não tô dizendo que tô generalizando, mas a maioria dos restaurantes, quem tá lá, quem é o chefe, sempre é homem, né? Que tem, não que o homem tem melhor de tempero, de paladar, não, isso é insignificante, qualquer um pode ter esse dom. Mas aí você começou cortando as batatas desse lugar, e como que hoje você tem uma variedade de receitas tudo de cabeça. Engraçado que a gente consegue gravar a receita, é muito fácil. Acho que é a prática, né? Quanto mais você vai fazendo, mais você absorve e aquilo fica na sua mente, então você já faz. Mas aí de cara eles te deram oportunidade? Não, pra falar a verdade, nem foi lá, né? Eu continuei lá fazendo entrega e tal. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar em um outro restaurante. Era até para ganhar mais na época. E aí o salário já tava indo para 1.000 e alguma coisa, né? Eu fiquei 4 anos nesse restaurantezinho lá no centro.
Lá é um ótimo restaurante, fazia entrega lá, né? Se chamava, não sei se eu falo, Sobradinho Sachi. A comida era maravilhosa. Gente, aquela couve corta fininha. Depois a gente cobra a propaganda que tu tá fazendo. Pra falar a verdade, esse restaurante fechou por causa da pandemia, né? Nossa, é uma lástima. A comida era excelente, gente. Sabe? Às vezes tem coisas muito boas, mas você provar uma boa comida, isso é uma coisa, sabe? Quando alguém faz aquela comidinha caseira, que a mamãe refoga feijão na hora, aquele arroz feito na hora, claro que a sobra tem que usar, né? Mas pra não jogar fora. Mas, pô, uma comida feita na hora é sensacional. E aí eu fiquei absorvendo aquilo, né? Aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em outro restaurante. Eu falei, poxa, eu vou lá. E aí lá nesse outro restaurante, né, que posso falar o nome Pode também. falar Esse tudo. tá aberto, né, há muitos anos, que se chama Restaurante Aprazível. Um ótimo restaurante lá, né? E eu comecei a trabalhar lá como auxiliar, né? E naquilo eu comecei a ter um contato mais pessoal com a gastronomia. Eu falei, poxa, eu vou fazer essa faculdade de gastronomia. Uhum. E aí eu entrei nessa área ali e descobri sabores e temperos diferentes, né? Sabe, aquilo agregou muito para minha vida. Aquilo trouxe muita experiência, muito conhecimento. Então você é formado em gastronomia pela Estácio. Como se chama o profissional que faz, a pessoa que faz faculdade de gastronomia, como se chama? Gastrônomo? Não tem ideia. Não se usa esse nome, não. Ele é cozinheiro. Ele é cozinheiro. Chefe. O chefe é quando você faz um curso já mais elaborado, tipo na Cordon Bleu, né? Que é lá em Botafogo, que o curso de 6 meses. O que? Cordon Bleu? É uma escola de gastronomia francesa, né? Ela tem em alguns países do mundo, tem aqui no Rio, tem em São Paulo. Acho que aqui no Brasil só tem no Rio e São Paulo. Não, acho que tem em Santa Catarina também. E a mensalidade lá desses 6 meses, acho que é 2.000 alguma coisa. Não, Cordon Bleu é o quê? É o nome da escola? É o nome da escola. Tá. Entendeu? O nome da escola é uma escola francesa, muito boa. E aí lá você já sai de lá com aquela... Ele coloca na sua ideia que você é chefe. Você sai de lá, você é chefe. Sai daqui é chefe, você tá aqui. E claro que você é um chefe executivo quando você sai dessa faculdade de gastronomia Le Cordon Bleu, né? E aí você sai de lá, você é um chefe executivo, então você elabora, cria altos pratos, diferentemente das outras faculdades que você só sai lá com a técnica do cozinheiro, como fazer, como refogar e tal. Então às vezes você fazer uma faculdade um pouco mais especializada é melhor, porque você já tem toda esse manejo, essa estratégia de poder lidar com o recebimento a demanda de alguém quiser fazer um serviço de catering, alguém quer trabalhar com um buffet, um à la carte, né? Então, quando você já tem um curso mais elaborado, então isso é bem melhor para você poder entrar nessa área, né? E quando você começou a fazer a graduação, você já estava, já era cozinheiro? Não era. Eu fui receber uma promoção por um chefe chamado chefe Lúcio, né? Lúcio Vieira. Ele é até mais novo do que eu, mas era de um conhecimento fantástico na gastronomia. Ele percebeu que eu tinha dom pra coisa e tal, e ele falou, vou te dar uma oportunidade. Eu comecei, aí eu ganhei minha primeira, como é que se fala? Kit? Não, eu subi a minha primeira promoção. Minha primeira promoção como cozinheiro júnior lá, e aí depois eu virei cozinheiro... agora me esqueci. Foi esse restaurante que fechou? Não, foi no Aprazível. Tá. E aí esse restaurante fantástico que é o Aprazível, né? Que eu não sei se ele já tem uma Michelin, mas ele é um restaurante muito citado. E aí quando eu ganhei essa promoção lá, né? E eu percebi que, é a área que eu quero. Então eu fiquei um bom tempo nessa área, gostei. A gente criou vários pratos, trabalhei com outro chefe chamado chefe Igor, um amiguíssimo meu, né, até hoje. Falo com ele, não já tem muito tempo que eu não tenho falado, mas a gente sempre se falava. E ele me levou para esse restaurante, e depois de um tempo, bem antes de conhecer a minha esposa, né, eu fui para um outro restaurante que se chamava Cota 200, que hoje é fechado, né, também fechou por causa da pandemia, mas só que
E lá no Cota eu já entrei como cozinheiro sênior, né? Porque eu já tinha passado por outros restaurantes, principalmente por um restaurantezinho francês, né? Lá no centro do Rio, né? E era um restaurante bem pequeno e tal, e o dono de lá era um francês, né? Ele não estava aqui no Brasil, chamava Iven, mas tinha um outro nome que eu não lembro. É difícil eu esquecer o nome, mas eu não lembro do resto do sobrenome dele. E aí nesse restaurante, sabe o que ele fazia? Ele passava na feira... Ele passava na feira e vinha com a bolsa cheia de folha. Mas só que era a folha que ele pedia. Ele não comprava, ele vinha com a folha cheia de folha de beterraba, com folha de cenoura. A cenoura tem um talinho. Mas como é que ele conseguia essa folha? Ele pedia, ele chegava lá e pedia, olha, eu posso pegar isso aqui? Ele não comprava. Ele não comprava, eu olhava assim, eu falei, ele, faz salada com isso aqui, né? Ele é meio afrancesado, né? O português dele bem arrastado, ele faz salada com isso, né? Aí ele vinha com folha de beterraba, vinha com a folha de beterraba e vinha com essa folha da cenoura, né? E tinha umas outras folhas lá. Aí realmente ele tinha que comprar uma folha de alface, né? Aí ele veio com uma folha de alface só, né? Ele vivia de doações. Aí ele ia na feira e tal. Ele tinha uma gata, né? A gente tinha que fazer frango pra gata. Falei, pô, a gata come frango, ele come. E aí tinha que cozinhar o frango e bater o frango no liquidificador, porque a gata não tinha dente. Eu falei, pô, que isso? Eu falei assim, eu tô aqui pra cozinhar pra gente, não é pra animal, não. Aquela história, né? Do flajola e do piu-piu. Só que isso daí ele já vem. É verdade. Ele já vem super temperado, né? E estamos chegando nos finais, não, né? Não, pode ir. Ah, tá. O Carlos às vezes faz uns sinais ali. Não, é porque eu falei longe do microfone. Ah, tá. Eu também tô falando longe, não, né, Carlos? Não. Aí eu ficava olhando assim, falei, caraca, o cara. Mas só que não dava movimento no restaurante. Não dava movimento, então ele falava pra gente fazer comida pro gato dele, né? Aí ele trouxe a esposa dele, uma japonesa, um francês casado com a japonesa. A japonesa era louquíssima. Ela não falava nada de português e queria que a gente entendesse as mímicas dela, né? Eu falei, pô, pelo menos se ela tivesse feito aquela língua de sinais brasileira, né? O Braille, a gente podia até tentar entender, mas ela fazia sinais e tal, e eu tinha que adivinhar o que ela queria. Apontar isso. Aí ela, e falando em japonês, aí uma vez eu falei com ele, falei, cara, e ele era cozinheira, né? Lá no Japão, a gente veio pra cá. Aí eu falei, cara, falei com ele, falei, cara, não tem como a gente trabalhar com a tua mulher, cara. Não tem como. Aí eu falei, falei, perdão de moi, mas eu sou mulher louca. Ela fica falando de petit, né? Que petit que é pequeno, ela ficava petit. Aí o petit era petit gâteau, que era uma sobremesa. Ela petit. Eu falei, cara, que petit? Eu não entendia nada de francês na época. Eu falei, cara, eu ficava. E aí naquele dia que ele levou, a gente terminou. Eu falei, cara, não traz sua mulher, não. Eu falei, não traz, não. Não traz não, a gente já faz comida pro teu gato aqui, né? Tu ainda traz a tua mulher pra cá. Aí ele rindo, né? Ele falou assim, ela tá mexendo meu saco em casa, mano. Aí eu falei, pô, cara, aí eu entendi. Eu ainda não era casado, então eu não entendia muito questão. Meu amor, eu te amo. Eu não entendia muito o que era isso, tá? Eu falei, pô, mas o que tem a ver com isso? O cara trazer a mulher pra cá. É que ele queria sossego, ela deve ficar azucrinando ele lá em japonês lá e não aguentava. Eu vou levar lá pra perturbar um pouco os meninos. Eu vou ter que cortar uma. Não, se preocupe não. Mas quanto tempo durou? Pra das batatas, do tempo das batatas até você. Nesse período aí, até. A graduação, pelo menos. Foi 2 anos e meio. Ah, foi rápido assim? Foi rápido, rápido. 2 anos e meio. Sei lá, não foi 10 anos. Tempo, não é muito tempo, não. Rápido. Na época foi 2012. 2012, por aí, 2012, 2013. Tu terminou quando a graduação? Então, eu terminei em 2012. 2012? 2012 a 2013. Então foi rápido. Então, tem mais de 10 anos isso. Né? E antes disso, eu tinha uns outros cursos que eu tinha feito um curso no Senai que era de eletricista industrial, né? Eu fiz esse curso de eletricista industrial, bem engraçado. Foi que era para trabalhar lá na Reduc, aqui em Caxias. Aí tinha uma febre dos outros, olha, faz esse curso aqui que vai abrir vaga lá na Reduc, né? E tinha um vereador chamado Moa, né? Ele falou assim, a Reduc é nossa, né? Tinha. E aí ele falava que quando ele ganhasse, ele ia botar todo mundo do pila lá. Eu falei, rapaz, eu vou fazer esse curso e eu vou trabalhar na Reduc, né?
Eu sei que ele ganhou, a gente nunca trabalhou na Reduc, ele sumiu, não deixou rastro, né? Ele ficava lá em frente ao Mercado Unido, em cima da Kombi, gritando que a Reduc era nossa, né? Tinha uma Kombi que tinha um alto-falante, ele ficava com o microfone gritando. E aí eu falei, vou fazer um curso, eu vou cair na ideia desse cara, na Reduc, empresa, né? Porque a Reduc é uma multinacional, uma multi-internacional, né? Então, pô, qualquer um que consegue uma vaga lá, né? Tem diversas empresas, né? Uma excelente. Eu falei, pô, vou conseguir ir lá e tal. Eu novo, tinha saído do ensino médio, ainda não tinha pensado nem em fazer gastronomia, nem entrar em restaurante. Aí eu falei, vou fazer um curso. Aí isso foi antes de você... Foi. Ele ganhou a primeira eleição e, ó, desapareceu. Até hoje... Isso já passou que mais de 10 anos, mais de 13 anos. Se só a graduação foi em 2012, ninguém isso sabe, daí cadê o Moa? Tem... Bota a hashtag cadê o Moa? e a gente foi nessa daí, e depois eu vi essa outra área aí, nessa gastronomia. É um setor muito, muito bom. Às vezes você pode me ver meio fitness, né? É que eu não sou muito comilão, né? Mas trabalhar em cozinha você só pode degustar. Não pode, você tá aqui, vou comer um pratão. Não pode devorar nada. Não tem como. Não tem como, porque às vezes a degustação ali... degustação que tu fala deve ser um dedinho. Não, às vezes a gente faz um tempo para fazer um prato, para poder provar alguma coisa, mas realmente sentar e comer igual vai num self-service não se faz lá no restaurante, não se faz. Pra você provar o que sobrou. Às vezes sobra uma batata, você prova, pô, a batata tava boa pra caraca, tava muito boa, provei a batata, entendeu? Aí não vai dizer, eu comi a batata, comi até não aguentar mais. Isso você faz em casa, né? Então no MasterChef, eu fico observando que pelo menos ali dentro do programa tem um incentivo para você descobrir sabores novos, combinações novas, receitas novas. Eu fico imaginando se no dia a dia da cozinha também tem espaço para isso. Sim, sim, claro. Aí, tipo, vamos supor que você vai inventar um prato novo, você vai oferecer um serviço especializado para um cliente, né? Ainda mais no à la carte. E aí você quer elaborar um prato, você tem que tirar um tempo para poder diversificar, né, o cardápio, mudar, ver se agrada, porque nem todos os cardápios desagradam as outras pessoas, né? Tem gente que não come porco, tem gente que não come peixe, tem gente que, peixe tem espinho, eu não gosto, eu só gosto de peixe branco, outro só gosto de peixe vermelho, só como salmão. Então, você tem que, a gastronomia ela uma vastidão, né? Eu vou chegar a ser ousado dizer, uma galáxia de sabores que ainda falta se descobrir, de misturas e tudo mais, e fora outros temperos de por aí afora para poder juntar e misturar e descobrir sabores novos, né? Para quem falou que não era interessante a sua profissão, olha só. Tipo, eu acho que depois que tá pronto, sabe, o bolo, o doce, aí você vê que a pessoa que comeu gostou, isso é muito recompensador. Tem coisa, a cara do cliente quando sai e fala, pô, gostei, tava muito bom. Isso é maravilhoso, ainda mais quando o cliente dá gorjeta, isso é maravilhoso, aí tá 100%, né? Isso não é, eu acho que dar gorjeta não é cultural não, é de poucos, tá? Não, são 11%, são 15%, mas isso é por garçom, né? É por garçom, mas tem restaurantes que dão essa comissão de uma porcentagem. Às vezes tem restaurante que recebe uma fortuna dessa entrada aí, né? Que já vem incluso no boleto, quando você paga já tá ali, né? Aí você tem que dizer, não quero pagar isso aqui não. Aí o garçom refaz o cálculo rapidinho ali e você só paga aquilo, né? O que você consumiu. É o que você consumiu. Mas às vezes o pessoal às vezes é muito distraído, né? Às vezes não faz diferença mesmo. Pode pagar aí. E tem gente que dá até a mais, né? Que dá além daquilo, ele não pode tirar mais, porque eu sei que você trabalha pra caramba, né? Tem pessoas bem generosas nessa área. Muito bacana, bem legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro Max, né? Eu e o Max já se conhecemos há muitos anos, pra falar a verdade, né? Tem pelo menos já tem 18 anos. 18. Não, eu chutei muito, tem 17. 17 porque já um lado eclesiástico que não tem muito a ver com o Domus, né? Mas a gente era da mesma liturgia, da mesma cristão, e eu tenho 17 anos nessa igreja que a gente se conheceu. Então, tem 17 anos. A gente se conheceu quando você entrou lá, né? Foi, exatamente. Através de um convite de uma missionária chamada Missionária Odinete. Um beijo. Um abraço para você, missionária. Então, Max, eu quero saber por que você se tornou
doutor. Como é que você se tornou doutor? Me fala um pouco dessa tua história, de como é que você conseguiu galgar nesse caminho para se tornar o Dr. Max Ferreira, né? Eu sempre falo nos histórias, né? Que aí eu chamo ele de Dr. Max Ferreira. Fala um pouco. A gente conhece há mais de uma década aí, né? E eu sei que a gente conversa pelo nome, né? Nem sempre a gente leva os títulos. Mas, então, eu sou doutor em radioproteção e dosimetria, né? Intitulado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Segura aí, Max, para você continuar. O que é esse doutor em radioproteção? Radioproteção e metria? Dosimetria. Dosimetria. Explica um pouco sobre isso, para não ser muito cansativo. Tá. Radioproteção é uma área da proteção radiológica que é direcionada a diversas vertentes da humanidade, né? Se você é trabalhador, você deve ser protegido. Se você é paciente, claro que parte da exposição é direcionada ao paciente, mas parte dela tem que ser... o paciente tem que ser protegido dessa radiação. E o ambiente também tem que ser protegido da radiação que acontece no local de trabalho. Então, por exemplo, se nós temos os trabalhadores da medicina que atuam no raio-x, tomografia, radioterapia, todos esses trabalhadores têm de estar protegidos da radiação e temos normas nacionais para isso e também também ferramentas e equipamentos para proteger esses profissionais. Se você é paciente de alguma dessas áreas que eu citei, você também tem ferramentas para proteger esses pacientes da radiação. Porque a radiação, em determinada nível, ela se torna nocível, né, ao ser humano. É bem famoso aqueles atos que aconteceram em Chernobyl, que aconteceram aqui no Brasil também, em Goiânia, a bomba atômica, né, que foi lançada em Hiroshima e em Nagasaki, né? Então, a parte nociva, a parte de causar danos na pessoa é muito conhecida. Então, existem profissionais voltados para a proteção de outras pessoas, seja ela profissional ou não, em relação à radiação. E também o ambiente, né, que o ambiente também não pode sofrer alteração por causa de algum serviço que está sendo feito com a radiação. Então, quando se fala que eu sou doutor em radioproteção, isso significa que eu entendo sobre, não só entendo, né, um especialista nos métodos utilizados para proteger tanto o ser humano quanto o ambiente da radiação que é utilizada. Tanto utilizada em serviços como utilizada tanto em serviço como em acidentes também. Tá, e a parte da dosimetria que também sou especialista em medição de dose de radiação, né, que utilizam detectores para monitorar ou para mensurar a quantidade de radiação que tem em algum ambiente ou que algum profissional está sujeito. Está recebendo aquela dosagem de radiação, né? A minha especialidade é voltada para dosimetria em monitoração individual, que é voltada para trabalhadores, né, que utilizam, que realizam práticas com radiação. E eu realizo estudos com detectores para otimizar a sua capacidade de medição. Mas no caso, esse estudo que você está fazendo, a gente vai poder ver ele em prática no futuro? Na verdade, ele já está sendo utilizado. Há um instituto no Rio de Janeiro chamado Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Ele faz parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, muito conhecida como CNEM, ou CNEM, que está vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que através do meu mestrado e do meu doutorado desenvolvi sistemas dosimétricos para medir radiação caracterizada como fótons, que é raio-x ou raios gama,
e também para nêutrons. Uhum. E tem um material aí biológico que ele não para em nada, ele só para na carne, né? Ou na madeira, alguma coisa assim. Qual é o nome dessa molécula? Você está falando da partícula alfa. Alfa, né? A partícula alfa é uma partícula bem robusta, comparada com as outras partículas. Ela é, por exemplo, o nosso corpo, né? Não só o nosso corpo, como qualquer outro material, ele é formado por átomos e esses átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Né? Lembrando lá do ensino médio ou fundamental. Eu nem lembro mais. Pois é. Se a gente comparar, nós estamos comparando a partícula alfa com o elétron. É como se fosse uma comparação de uma bola de gude com uma bola de praia. Uhum. Certo? Isso em tamanho, sim, não em peso. Tá? Agora coloca os dois como a mesma estrutura da bola de gude, coloca na bola de praia. Uhum. Pronto, aí dá para ter uma noção do estrago que a partícula alfa pode fazer, né? Se ela alcançar o nosso corpo. Só que, por um outro lado, essa partícula alfa, por ela ser robusta e por ela possuir cargas também, o nosso corpo tem carga, tanto que nossos átomos são rodeados por elétrons, ela não consegue atravessar muitos átomos. Nos primeiros milímetros, que já tem átomos, que tem bastante átomos, ele começa a colidir, a partícula alfa começa a colidir com esses átomos e não consegue penetrar muito. Então, cada colisão que acontece, ela vai causando danos naquela região e também vai perdendo, dano, né? Vai perdendo parte da sua energia até o momento que fica desprezível a sua interação naquele meio. E quer dizer que ela atravessa a madeira, a água não? Não, a partícula alfa, ela não consegue atravessar uma folha 4 de papel. Não consegue. Mas ela é muito, muito nociva. Muito nociva. Se uma pessoa engolir algum material radioativo que emite partícula alfa, ela está recebendo um grande dano por causa dessa partícula. Em órgãos importantes ali. Ela pode ter uma falência múltipla dos órgãos, né? Pode chegar a ter. Dependendo da quantidade, pode ter. E quando é que você percebeu que essa era a área que você queria entrar, essa área da radiação, dessa área de química, né? Quando é que você estava lá no colégio? Foi em que momento da sua vida você quero seguir esse caminho? Ou você não tinha planejado nem projetado? Certo. Então, na nossa última conversa que a gente teve, a gente estava discutindo, né? Que quando a gente termina o ensino médio, a gente não tem ideia do que vai fazer depois. Então, no meu ensino médio, estava igual a todos, né? Não tinha ideia do que eu queria fazer depois. E observei que tinha uma área interessante sobre a área tinha uma relação com a área da saúde, mas também relacionado à área da ciência, que é o tecnólogo em radiologia. Na época, eu me inscrevi no curso, né, no curso de graduação, sem entender muito. Eu tinha uma ideia do que seria, mas uma ideia totalmente errada. Né? Só fui entender realmente o que era o curso, o que era a profissão, quando eu entrei na faculdade. E quando eu tive a primeira aula foi de física, com um professor chamado Roberto, e ele apresentou a área radioativa, a área nuclear, de uma maneira fantástica, e ali foi o meu primeiro estalo que eu queria aprender mais sobre aquilo. Então, a paixão que aquele professor teve, ele conseguiu me contaminar com aquilo, e eu segui em frente dentro dessa área. Né? Na graduação, eu já não tinha muito interesse em trabalhar na área médica, né? Tecnólogo em radiologia é muito voltado para isso, mas eu não tinha muito interesse.
para a área médica, eu não enxergava um perfil para isso, eu não tinha perfil, mas mesmo assim eu fiz os estágios que são obrigatórios, fiz estágio em raio-x, tomografia, densitometria óssea, mas quando eu terminei a graduação, depois de um ano, um amigo me chamou para fazer um curso no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que precisava fazer uma prova para fazer um curso de especialização. A especialização é proteção radiológica e segurança de fontes radioativas. Esse é o nome da especialização. E eu fiz esse curso, né, fiz a prova, passei na prova, eu consegui fazer o curso e dentro dessa especialização foi apresentado uma amplitude daquilo que a área radioativa área radioativa e nuclear. E eu fiquei apaixonado por conhecer aquilo tudo, coisa que eu não conhecia antes. Eu lembro que você tinha me dado um material que você tinha escrito para uma revista americana, lembra? É americana ou foi inglesa? Inglesa. Foi pra uma revista. Eu cheguei a ler aquele teu material. E aí eu gravei bastante conteúdo, né? Uma vez eu fui no posto de saúde, acho que eu já te falei sobre isso, eu fui no posto de saúde, e aí eu comecei a conversar com uma técnica de radiologia. De radiologia, né? E aí eu tava lá conversando, aí eu falei sobre os boros, os isótopos, e eu percebi que ela não entendia nada. Eu achei que eu ia falar um assunto que ela entendia, né? Não, o profissional técnico de radiologia, ele é voltado para a área médica, né? Especificamente para raio-x. Uhum. Né? Tem alguns que conseguem trabalhar somente com técnico em outras modalidades da radiologia, como densitometria óssea, como tomografia, mas no geral, a maioria dos profissionais técnicos são voltados para raio-x. E essa área e tem uma diferença entre o técnico e o tecnólogo, né? Uhum. O tecnólogo em radiologia, ele é voltado para aplicações dos serviços que usam radiação. Então, locais que usam radiação, por exemplo, usina nuclear, a indústria, usina nuclear, né? A área de produção de energia, a pesquisa. Então, o tecnólogo em radiologia, ele estuda todas essas áreas, uhum, além da medicina, né? Enquanto os técnicos são voltados para a medicina. Então, tem essa diferença. Provavelmente, essa profissional que você conversou, claro, o técnico, se ele fazer especializações, ele vai ter outros conhecimentos. uhum. Provavelmente essa técnica não teve outros cursos. Você perguntou, eu estava falando sobre a minha trajetória, né? Que eu fiz o curso, a especialização que foi apresentada, todas as possibilidades que o profissional pode ter dentro da área nuclear ou radioativa, sendo que ela não é para uma única profissão. Então, diversas profissões podem entrar nela, pode entrar nessa área radioativa, pode ser um biólogo, pode ser um físico, um médico e qualquer outra profissão, desde que tenha um uso para isso, né? Quer me fazer outra pergunta? Essa área era bem... Não, é porque falta 10 minutos, Carlos? 2 minutos para acabar? Então, vou fazer as considerações finais, né? Tá. Eu quero falar sobre o professor Sidney de Oliveira Inácio, né? Ele não pôde vir. Ele é professor e historiador da Capela de São Mateus, lá em Nilópolis, né? Seria uma oportunidade muito grande da gente poder conhecer essa cidade de Nilópolis. Eu acho que poucas pessoas da cidade de Caxias, né, da região da Baixada Fluminense conhecem um pouco da história de Nilópolis. A gente vai estar marcando com ele uma próxima vez, né, para poder estar trazendo ele aqui, para a gente poder falar sobre essa grande cidade da Baixada Fluminense, sobre essa riqueza que é a Capela, né?
A gente está encerrando por aqui, né, Max? A gente tinha, na verdade, diversas dúvidas sobre isso, porque a gente se prepara um pouco, né, para a gente interagir com o convidado, para falar sobre o assunto que ele vai trazer. A gente tem diversas dúvidas sobre a origem ali da cidade. O próprio, teve um seguidor, né, que fez uma pergunta sobre por que a cidade se chama Nilópolis. E o professor ele ia trazer essa resposta aqui, assim, super interessante conhecer não só sobre a história da cidade, mas por que do nome também, né? O foco seria a Capela de São Mateus, né? Poxa vida, a Capela de São Mateus, pelo que eu li, né, foi construída por escravizados que havia naquela região e também por uma população indígena também. Poxa vida, eu queria entender mais sobre esse assunto, mas isso aí vamos deixar para uma outra conversa, que desejamos aí melhora para o seu familiar, né, e que as portas estão abertas ainda para uma nova conversa. Espero que a gente consiga marcar novamente. É isso, nos siga no Instagram, nos siga no YouTube, interaja com a gente, comente sobre alguns convidados que você gostaria de ver com a gente, sobre alguns temas também que você gostaria que fosse discutido. E é isso. Um grande abraço para vocês. Novamente, tchau.